Recebam todos a paz do Senhor. Amém. Vamos à palavra do Senhor, que está em Ageu, capítulo de número 2. É uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que Deus tem algo importante para as nossas vidas, amém? Enquanto você procura Ageu, eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. E agradecer ao pastor Lediel. Nunca ouviu a gente pregar. É coragem, né? Deus abençoe sua vida, aos obreiros. Toda quinta-feira a gente é muito edificado pelo Senhor através das ministrações que a gente ouve aqui, que nos alimentam para toda a semana, até a próxima quinta-feira. A gente às vezes fica mastigando ainda o que a gente escuta aqui na quinta-feira. Que Deus abençoe vocês, viu? Eu tenho assim um grande privilégio de participar desse grupo de louvor. Que nós temos uma responsabilidade muito grande de levar a igreja à adoração, e isso não é simplesmente cantar, é adorar. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que fazem parte desse grupo. Pastor Isaac, que Deus te abençoe, viu? Eu disse, hoje ninguém aproveita a palavra, hoje todo mundo intercede. Quantos acharam Ageu 2 e verso 8? Digam, eu achei. Bom, o povo é bom de Bíblia. Vamos lá então? Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem se sentar, fiquem à vontade. Existem muitas passagens bíblicas que a gente usa muito para dar resposta a alguns diálogos que a gente encontra por aí. Você já reparou? Tem muita gente que fala assim, muito Bíblia. Gente que diz assim, olha, essa pessoa é muito traíra. Quando diz assim, essa pessoa é traíra, geralmente dão um nome para ela. Quem? Judas. Nossa, essa pessoa aí não acredita em nada, essa pessoa aí não tem fé em nada, então ela é Tomé. Então, muitas pessoas usam muito a Bíblia para dar respostas. E eu fiquei ouvindo desde a minha infância, pastor Lediel, essas respostas sendo dadas. E teve uma vez que eu presenciei uma cena que uma pessoa disse, eu quero muito comprar uma casa. E disse assim, olha gente, fica tranquilo, Deus é dono do ouro e da prata. Como existem muitas formas de respostas, e a gente encontra isso na Bíblia, eu fiquei um pouco curiosa e eu fui pesquisar por que as pessoas disseram isso. E por que está na palavra, tanto a prata quanto o ouro é do Senhor. E muitas pessoas, às vezes, esquecem de orar e dizem assim, eu vou me enfiar em dívida porque Deus é dono do ouro e da prata, aquele irmão me disse, e daí entra em dívida, e Deus, que é dono do ouro e da prata, olha para a pessoa e diz, eu sei que você está endividado, mas você não me perguntou. E eu fiquei curiosa por que as pessoas usam tanto isso. E eu fui para a palavra e comecei a pesquisar. Foi onde eu encontrei esse homem chamado Ageu. Ageu é considerado um dos profetas menores, não porque ele é de menor importância, não porque ele é menos significante que os outros. Ageu era considerado um dos profetas menores porque o seu livro tem apenas 2 capítulos. É muito rápido para você ler. Você que tem um propósito no coração de dizer assim, ó, eu vou ler um livro por mês, chegou dia 28, você não conseguiu ler nada, lê Ageu, você termina no mesmo dia. E é engraçado que eu comecei a prestar atenção na história de Ageu e eu fiquei apavorada. Eu disse, gente, quanta informação em apenas 2 capítulos. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia e eles estavam em uma situação muito complicada. Passaram-se 70 anos eles ficaram cativos. Passam os 70 anos, o rei Ciro diz assim, ó, gente, eu vou liberar vocês para voltar para casa. Voltem para casa. Mas com uma condição, quando vocês chegarem em Jerusalém, reconstruam o templo do Senhor. Eu tenho certeza que Ciro deveria ter ouvido as histórias e sabia da fama que o templo tinha. Só que passaram-se os anos, 70 anos, o povo estava cativo e Jerusalém estava destruída e o templo do Senhor também. Agora passam-se os tempos e o povo volta para casa todo feliz. Imaginem a cena. Eu não sei se vocês foram atingidos em 2008 pela enchente, eu fiquei 53 dias em um abrigo. Eu sempre fui muito metida. Já deu para reparar, né? Só que nos 53 dias que eu fiquei lá,
Eu ajudei muito na administração, então tinha gente que vinha chorando porque perdeu família, porque perdeu casa, não sabia como começar a vida de novo. E eu dizia, calma, vai dar tudo certo. E o dia que eles descobriram que eu estava lá também, eles olharam para mim e riram e disseram assim, ó, tá, como é que é? Vai dar certo para mim também. Só que nesse tempo que eu estive lá, a gente vivia um dia de cada vez, pastor Gilvan. Exatamente um dia de cada vez, porque a gente não sabia o que nos esperava o outro dia. Se o governo ia entrar com providência para mudar a nossa história, se eles iriam nos dar um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Tem gente até hoje na fila esperando, deve estar espalhado por aí pela igreja. E eu vejo que a gente estava numa expectativa muito grande, pastor Lediel, em ser ajudado, mas a gente não sabia o que estava para acontecer no outro dia. Então nós vivíamos um dia de cada vez. E o povo vivia desse mesmo jeito, vivendo um dia de cada vez. Eu fui ler uns salmos esses dias e eu encontrei que diziam assim, ó, junto aos rios da Babilônia nos sentamos e choramos, nos lembrando dos cânticos de Sião. Aí os babilônicos chegam e dizem assim, ó, cantem um dos cânticos de Sião, mas a gente não canta, porque quem é que consegue cantar em um país estrangeiro? Quem é que consegue cantar longe de casa? Quem é que consegue cantar se está triste? A Bíblia mesmo dá respaldo para isso quando diz, quem está triste, ora, e quem está alegre, cante. Mas eles decidiram sentar-se, pendurar a harpa em um álamo e ver a vida passar junto com o rio. Só que agora há um detalhe. Quando se volta para casa, vê tudo destruído, o que você quer fazer quando você começa a sua vida do zero? Eu tenho família, eu preciso reconstruir um lugar, eu preciso morar em algum lugar. E o povo começou a reconstruir as suas casas, porque era importante ter lugar para morar. E o povo continuando reconstruindo suas casas, mas eles estavam, com toda certeza, reconstruindo o templo do Senhor. Só que chegou um momento em que a obra parou. E eles continuaram fazendo as suas restaurações em suas próprias casas, e a Bíblia diz que eles olharam e viram que não era tão importante reconstruir o templo do Senhor. Eles diziam assim, olha, o templo do Senhor pode esperar um pouquinho, a minha família tem urgência de morar num lugar bom. Deus estava em silêncio, olhando tudo e dizendo, eu quero ver até onde esse povo vai. Aí chega um momento em que o povo termina a construção de suas próprias casas, pastora Ana, e começam a encher de luxo. Não estavam contentes que as suas casas estavam bem, estavam boas, dava para morar. Eles começaram a fazer painéis de madeiras luxuosos, começaram a encher de enfeite, e Deus observando tudo. E a construção ficou parada. Até que chega um momento em que Deus está indignado. 20 anos se passaram depois da libertação e eles já estavam em casa há 20 anos e eles esqueceram-se dos benefícios do Senhor. Até que chega um momento em que eles estão festejando a liberdade que receberam. Aí eu fico imaginando o povo se alegrando com a liberdade e eu fico lembrando de uma passagem que a Bíblia diz que esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está muito distante de mim. Aí chega um momento em que Deus olha para tudo e diz assim, ó, eu vou hoje entrar na festinha de vocês. Aí Deus chama alguém, porque Deus está doido para confidenciar-se com alguém. Aí Deus disse, eu preciso me desabafar com alguém. Aí ele encontra Ageu, que voltou junto da Babilônia. Aí Deus diz assim, Ageu, eu preciso conversar com você. E é o que custa esse livro, é esse diálogo de Deus com Ageu. Nós começamos o primeiro capítulo, Deus dizendo coisas de seu coração para Ageu. E ele chega e diz assim, ó, esse povo me honra com seus lábios. Não, esse povo diz que ainda não é tempo de reconstruir o meu templo. Eu fiquei imaginando a indignação, eu queria ver o grau de indignação da parte de Deus para o povo. E eu fiquei pensando em quando Deus inspirou Salomão para a construção do templo. Pensa em um templo construído com tudo de melhor. Pensa em um templo construído com todo amor, com toda dedicação. Tinha muita gente envolvida na construção do templo.
E se você for olhar ali em Crônicas, você vai ver que Deus diz assim para Salomão: Salomão, eu gostei da tua ideia. Eu vou me manifestar aqui porque eu gostei da intenção do teu coração de fazer o melhor para mim. Só que é o seguinte, eu conheço esse povo, o meu povo é complicado, vai acontecer momentos em que eles vão se desviar dos meus caminhos. Deus, na sua onisciência, sabia o que o povo estava para praticar. E daí ele disse assim: olha, só que é o seguinte, eles podem se afastar de mim, se acontecer isso, se eu castigar o povo, se acontecer de gafanhotos virem e tomarem a plantação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a diferença de humor do nosso Deus, quando Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Agora, nessa cena, nesse cenário aqui de Ageu, Deus diz assim, ó: esse povo diz que não é tempo de reconstruir o meu templo. Deus está dizendo: não é meu povo, eu estou rejeitando, é esse povo. Deus estava realmente chateado. Aí chega um momento em que Deus fala tudo isso para Ageu e diz assim, ó: diga a eles, Ageu, o povo não suporta ouvir a minha voz, então vai lá, Ageu, e diz para eles que eles têm semeado muito e têm colhido pouco, e o pouco que eles levam para casa, eu faço questão de soprar o vento e eles perdem tudo no meio do caminho. Tem ouro, tem prata, tem riquezas, mas colocam dentro de sacos furados. Quando eles chegam em casa, eles veem e percebem que perderam tudo. Tem sede, mas não basta, não chega para matar a sua sede. Tem frio, mas as roupas que eles vestem não chegam a sanar eles do frio. Tem comida, mas continuam tendo fome porque não é suficiente. Eles passam muito tempo plantando e cuidando da sua própria plantação, e eu permito que o vento sopre e eles percam tudo. Só que eles estão com venda nos olhos, eles estão tão encantados com os deslumbres que eles têm aqui para a reconstrução das suas casas. Eles estão tão eufóricos com coisas materiais que eles não percebem que é a minha mão que está tocando e fazendo com que eles percam tudo. Deus não queria, Deus em momento algum queria que o povo fosse sacrificado com o seu trabalho, estivessem 100% cansados para perder tudo. Deus não queria isso. Deus não queria judiar do povo. Deus não queria massacrar o povo. Deus queria apenas chamar a sua atenção para dizer: eu tenho saudade de vocês, vem para perto de mim de novo, vamos conversar, vamos continuar sendo amigos. Até que chega um momento em que Deus quebra o silêncio e manda Ageu conversar com o povo. O povo está eufórico para festejar algo que não era muito real. E Deus diz: agora é o momento em que você vai se levantar e vai dizer: assim diz o Senhor. 38 versículos tem esse livro. O livro todo, 38 versículos. Nesses poucos 38 versículos, você vai ver que 14 vezes é chamado assim diz o Senhor. Não existia Ageu no cenário, era Deus por falando. Deus usando Ageu, não existia a fala de Ageu, só existia Deus intervindo com o povo. O ministério curto de Ageu, 4 meses. Mais curto do que o meu. Ageu se levanta com uma voz profética no meio do povo e diz: ei, gente, eu acho que a gente conseguiu chatear Deus. E Deus começa a falar com o povo e de repente, pastor Gilvan, o povo cai em si. E diz: gente, nós traímos a confiança de Deus. Deus nos proporcionou liberdade. Éramos tristes e Deus mudou a nossa sorte, hoje somos felizes. Nós éramos deprimidos, nós queríamos passar o resto dos nossos dias chorando, mas Deus viu o nosso sofrimento e nos arrancou de mão com mão forte de lá. Agora tem um detalhe: nós fizemos tudo o que Deus não queria. Nós nos tornamos materialistas e não lembramos dos benefícios do Senhor. Esquecemos que tudo que nós temos é Deus que nos dá. Esquecemos que tudo que nós possuímos é por bondade e misericórdia dEle. Agora Deus está chateado e o que a gente vai fazer? O povo fica desesperado. E lembram-se
de onde Deus tirou. Porque Deus diz para Ageu assim, ó, diga a eles, considerai o vosso passado. Aleluia. O povo cai em si e percebe o quanto foram longe demais. Mas com a graça infinita do Senhor, Deus sabia que o povo ia pecar. Deus sabia que o povo ia inverter os seus valores. Deus sabia o quão frágil o povo era quando visse oportunidade de enriquecer. Deus sabia que o povo ia se distanciar, então por isso Deus já preparou o caminho de volta. Aí o povo diz assim, gente, o que a gente vai fazer? Eles voltam o seu coração para o Senhor e eles dizem, como é que nós vamos conseguir recursos para reconstruir um templo a nível do Senhor? Como é que a gente vai fazer isso? Aí o Senhor, quando viu que conseguiu chamar a atenção deles, Deus diz assim, Ageu, eu consegui o que eu queria, então volta lá, Ageu, volta lá e diz assim, ó, ei, assim diz o Senhor, esforça-te, Zorobabel, minha é a prata e meu é o ouro. Aí o povo diz, bom, se Deus falou isso, então Deus vai prover para a gente isso. E Deus começa a dar orientações para que o povo fosse, subam a montanha, peguem madeira, façam isso, façam aquilo. Deus dá a diretriz para eles. E eles chegam, começam a reconstruir. E eu acredito que em um momento de reconstrução, eles tiveram tempo para conversar. E nesse momento de bate-papo, nesse momento de conversa, eles começam a dizer, ei, tu lembra quando era lá atrás? Lembra quando a glória de Deus se manifestava aqui? Você lembra como Deus trabalhava nesse lugar? Você lembra qual era a reação do povo quando Deus se manifestava aqui? Você lembra? E um dizia, eu lembro. Aí eu posso imaginar que eles caíram em si e disseram assim, olha, nós pecamos contra o Senhor. Não somos dignos, não merecemos que a glória dele esteja aqui no meio da gente. Nós não merecemos, não é por mérito que Deus vai se manifestar, é claro, mas o povo ficou olhando um para o outro e disse assim, ó, nós não merecemos que a glória de Deus invada nosso coração de novo. Desça nesse tempo. Aí Deus diz, olha, Ageu, é o seguinte, eu gostei de ter chamado a atenção do povo e eles terem correspondido ao meu chamado. Ageu, vai lá e volta. Eles já sabem que a glória é minha. Eles já sabem que o ouro e a prata me pertencem, porque eu fiz questão de deixar isso claro para eles. Agora vai lá e diz para eles, fiquem tranquilos, porque a glória dessa segunda casa será incomparavelmente maior do que a da primeira casa. Aconteceu o seguinte, que na primeira casa o povo foi assolado, na primeira casa o povo foi destruído, porque olha gente, eles estavam com sonhos destruídos, perspectivas destruídas, o povo foi levado cativo, houve guerra no tempo da primeira casa. Agora ele termina o texto curando o coração e os traumas do povo, dizendo, ei, e neste lugar eu estabelecerei a paz. Me deixa concluir agora. Deus tocou o povo no seu ponto mais dolorido, nas suas prioridades. Deus tinha dado de presente a liberdade para o povo. Deus tinha dado de presente o retorno para casa. Eu entendo, dei um exemplo para vocês de quando eu fui atingida na enchente, no outro dia a gente disse por onde a gente começa. Parece que cada dia quando a gente tirava o pé para fora do colchãozinho que a gente dormia no chão, Deus dizia assim, ei, vocês querem um dia com emoção ou sem emoção? E eu imagino o povo voltando, é totalmente compreensível, voltando, encontrando tudo destruído, não sabendo por onde começar. Agora o problema foi quando o povo confundiu as prioridades, querendo mais o material do que o espiritual, do que o relacionamento com Deus.
Porque o templo, o estado físico do templo, refletia muito em como estava o relacionamento do povo com Deus, como eles se importavam ou não com Deus. E o templo estando destruído da forma que estava, isso demonstrava uma ruptura no relacionamento do povo com Deus. Mas Deus conseguiu chamar a atenção deles. O ponto foi muito doloroso. O povo precisava de uma segunda chance e Deus deu. O povo começou a entender que não adianta semear muito sem a bondade e a presença de Deus, sem a prosperidade que vem apenas de Deus. Porque não adianta muito ter e não ser abençoado por Deus. Às vezes a gente confunde um pouco prosperidade. Ser próspero é mesmo tendo pouco, ser muito produtivo. Eu quero orar com você. Ficamos em pé, por favor. Eu conheço pessoas, e nós encerramos essa reflexão porque eu tenho poucos minutos para terminar. Pessoas que acordam cedo, muito cedo, e vão trabalhar. Muitas pessoas trabalham por produção. Eu trabalhei 6 anos por produção, eu sabia, eu chegava 4 horas da manhã no meu trabalho, e eu trabalhava intensamente até 12:30. Porque eu sabia que estava pelas minhas mãos, eu sabia quanto eu ia ganhar no final do mês. E tem pessoas que trabalham muito dessa forma. Acordam cedo, muito cedo. Saem ao 12:00, 1:30, 2:18, eu não sei como é que funciona na sua fábrica, onde você trabalha. Tem pessoas que depois do trabalho ainda faziam um bico à tarde. E à noite não conseguem vir à casa do Senhor porque querem fazer docinho ou cocada ou qualquer coisa para vender no outro dia dentro da fábrica que trabalha no primeiro turno. Você pode olhar para os brasileiros que nós temos aí. É muito difícil você ver um brasileiro, ver uma pessoa, uma fábrica. Vou dar um exemplo, uma fábrica que não tenha ninguém vendendo produto. Tudo quanto é fábrica tem alguém, pastor, vendendo Rinodê, Natura, Avon, Boticário. Em tudo quanto é lugar a gente vê, porque o povo está desesperado por uma renda extra. Todo mundo quer. O problema não está aí. O problema é quando as nossas prioridades são invertidas. Eu quero orar com você essa noite com muito carinho. Porque a palavra de Deus é assim. É como a água e o cano. Antes de lavar as mãos de quem recebe a água, ela lava o cano. E hoje eu sou o cano aqui. Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. Nós corremos muito. Não temos tempo para descansar. Não temos tempo para se alimentar direito. A gente vive uma vida exaustiva de correria. A gente acorda desesperado para não se atrasar e volta para casa pensando em como será o dia de amanhã. E o Senhor quer com todo carinho participar da nossa correria. Eu não sei como você tem vivido até aqui. Quem sabe tu tens trabalhado muito, muito, e não tem visto resultado no seu trabalho. Essa noite, com todo carinho, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer: ei, o dia que você tiver, o dia que eu tiver Cristo como prioridade, dar a Ele as primícias do meu dia, começando com o devocional, dizendo: Deus, eu quero entregar aos teus cuidados o meu dia, cuida dos detalhes do meu dia, eu quero viver um dia, se for para ter emoção, que seja do teu lado, se for para ter experiências, que seja do teu lado. Isso que Deus deseja é ter um relacionamento com a gente. Deus anseia por dias em que nós tenhamos Ele como prioridade, dizendo assim: ó, ei, Senhor, pode tudo dar errado, mas em Ti eu confio. Aí você vai ver a glória de Deus. Aí você vai presenciar totalmente, vivendo na plenitude. Você vai ver o que realmente é prosperidade, ser próspero. Podemos orar, pastor?
Eu quero convidar você para vir orar aqui comigo. Você que tem trabalhado muito, chega final do mês, está sem nada, ganha bem, mas não está dando conta. Olha, eu tenho trabalhado muito, mas eu ainda estou patinando. Você corre, mas corre desesperadamente em cima de uma esteira. E o pior, nem emagrece. Isso é que é pior. Você quer ser próspero a partir de hoje? Jesus te convida para intimidade com Ele, dizendo assim, ó, ei, vamos caminhar junto, eu quero cuidar das suas finanças, eu quero cuidar dos seus sentimentos, eu quero cuidar da sua vida, do seu dia a dia. Ter Cristo como prioridade é muitas vezes abrir mão de sonhos. E dizer, Senhor, fica com os meus sonhos, fica com os meus projetos, fica com todas as perspectivas que eu tenho para o meu futuro. Eu quero a tua vontade soberana para a minha vida. A partir do momento que a gente convida Deus para o nosso dia a dia, para participar da nossa vida por inteiro, a gente entende onde é que está o furo. O Espírito Santo mostra para a gente, ei, é aí que está tendo problema, deixa eu tampar essas arestas, deixa eu te orientar, não investe aí, investe aqui. A gente está desesperado por investir em coisas, e Deus quer que nós entendamos o que é reino, invista em pessoas. Nós não precisamos ter foco simplesmente o que nos dá retorno. Tem muitas pessoas que dizem, eu não vou investir em pessoas porque isso não me dá retorno. Mas a proposta de Deus é, cuida do reino, que eu cuido de você. Gostei tanto do que o pastor Lediel falou no culto passado, dizendo, Deus não trabalha por barganha. Deus tem prazer em abençoar a gente, mas não é a base de troca. Deus quer participar do nosso dia. Faz um teste essa semana, começa o dia esquecendo da sua correria e diz, Senhor, estou aqui. Nem sei como orar, mas eu só estou aqui. Eu só quero te dizer bom dia. Convidar o Senhor para a correria. Senhor, eu tenho uma reunião importante. Eu tenho um problema para resolver. Jesus, eu tenho dívidas hoje para pagar. O cheque está entrando, está estourando a conta. Eu não tenho dinheiro para pagar. Mas eu quero que o Senhor participe dessas aflições comigo. Deus vai fazer questão de te surpreender. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhinhos, por favor. Pai, eu te dou graças. Ah, Senhor, por esse amor que nos constrange. Senhor, muitas vezes nós confundimos as nossas prioridades, achando que todos os nossos sonhos têm que ser feitos de imediato. Que é pelas nossas forças, pelo muito falar, que as coisas vão acontecer. Senhor, e muitas vezes a gente esquece de depender unicamente, exclusivamente de Ti. Então essa noite existe um grupo de pessoas aqui na frente, Senhor, que nós dizemos ao Senhor, Pai, fica com as nossas prioridades. Fica com o primeiro lugar no meu coração. Senhor, fica, Pai, com os nossos projetos futuros, com os nossos sonhos. Fica com tudo que o Senhor tem por direito. E nós queremos dizer, Senhor, cumpre em nós a Tua vontade. Senhor, nesse ambiente que nós estamos essa noite, nós queremos dizer, Pai, a Tua graça nos basta. A Tua presença nos basta, Senhor. E não existe sensação melhor do que a de estar no centro da Tua vontade. Nós não queremos nos preocupar, Senhor, nós queremos depender de Ti. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, mesmo em silêncio. E que Tu possas, a partir de hoje, na vida dos meus irmãos e na minha vida, cumprir a Tua vontade. Que nós possamos Te ver, Te sentir nos detalhes do nosso dia.
E nós queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Mesmo que não tenha cenário propício para milagre, nós queremos confiar que o Senhor é dono desse milagre. Nós temos a convicção, Senhor, de que se o Senhor fizer o milagre, Tu és Deus. Mas se o Senhor não fizer o milagre, Tu continuarás sendo Deus. Nós queremos Te adorar essa noite e dizer: Senhor, está nas Tuas mãos todos os nossos dias. Ensina-nos a viver segundo a Tua vontade e o Teu querer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.